Olá! Para quem já me conhece, eu sou a Ângela Pimentel. E os que não conhecem, eu sou uma escritora, palestrante e consultora em boas maneiras. Preparei para vocês hoje, mais uma vez, a pedidos, vou falar sobre Ângela, contar um pouco da minha história, porque a curiosidade é grande. E eu preciso realmente fazer essa pontuação, porque não sei se vocês ouviram um momento que eu estive em São Paulo recentemente, que disseram assim, a Ângela saiu do casulo. Então vamos voltar atrás. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu voltei a morar em Campinas, mas antes também permaneci 16 anos em Campinas, que meu marido trabalhava em São Paulo, numa função lá, né, no estado de São Paulo. Inclusive tentei ficar na capital. Conheci bairros lindíssimos, maravilhosos, como Jardins, mas eu não conseguia me ver morando em São Paulo. Fui para Granja Viana, várias opções. Até mesmo o interior de São Paulo mais próximo, como Indaiatuba, Valinhos. Mas eu acho que eu tinha que morar em Campinas. Cheguei em Campinas, adorei a cidade. O Frederico tinha também uma família, parentes que moram ainda, mas que estavam aqui morando num bairro nobre. Então eu adorei, achei uma cidade que eu iria conseguir ir e vir com filhos pequenos. Eu achei que foi o momento certo e estamos em Campinas até hoje. Bom, nesse primeiro tempo eu não aparecia muito, mas me descobriram. A carioquinha Maria Ângela Pimentel foi descoberta por um jornal que era circulado em Campinas chamado Jornal de Domingo. E eles foram até a minha casa, fizeram uma matéria. Nós estávamos naquela época com a novela da Regina Duarte, A Porcina. Vocês se recordam dela? E eu usava um óculos bem gatinho, né? E nessa matéria eu estava uma verdadeira porcina, com óculos de gatinho e etc e tal. E falei qual o meu perfil e o que eu fazia. Ainda não tinha lançado o meu livro, ele já estava a caminho, eu estava escrevendo. Então, fui convidada para ministrar cursos num clube muito renomado em Campinas, que era o Ciclo Militar, que ainda existe até hoje. E fiquei lisonjeada, porque o presidente do clube, na época, um coronel, ele me convidou para que eu ministrasse cursos num ponto assim, no local mais requintado do nosso clube, que era o Golden Room, e lá eu comecei a ministrar meus cursos de etiqueta, muito embora já ministrava em domicílio, na minha própria casa, que eu tenho uma mesa relativamente grande, de 8 lugares, e aí à tarde a gente tinha alunas e eu ministrava os cursos. Quando eu falei de casulo, é porque, na verdade, eu não gostava de aparecer, muito embora a imprensa, o jornal, a TV, que era o enfoque principal do momento, me buscavam. A SBT, eu tive o prazer de ser entrevistada pela Valéria Monteiro, que era uma grande jornalista, depois foi para a Globo. Ela foi o primeiro trabalho dela, acho que foi no SBT. Ela tinha um cabelo curtinho e tal, e aquilo, sabe, eu ficava lisonjeada, mas eu ficava assim um pouco, meu Deus, eu vou ficar aparecendo. O que eu gostava mesmo era de estar com as pessoas e dando aula de etiqueta. Passando alguns anos, eu comecei a estar mais na mídia junto à TV. A NET Campinas me chamava, então nós tínhamos programas ao vivo, que naquela época, inclusive, era mimeógrafo, né? Então imprimiam na época o público na rua, faziam perguntas e eu respondia. Mas eu confesso a vocês que eu não ligava tanto para essas coisas, que muito mal eu tenho esses arquivos e acervos. Eu não me preocupava em gravar. Aliás, não era tão assim hábito da gente documentar tudo, mas os jornais eu ainda tenho até hoje. Sendo assim, eu continuava trabalhando de uma forma tranquila,
chamada para palestras em empresas, em várias empresas eu ministrei. Como vocês viram, eu não postava e não tinha. Primeiro que não existia celular, até que surgiram os celulares. Eu entrei num ramo de hotelaria, também ligada a corretores, e pensei, eu acho que eu preciso de um espaço meu para ministrar os meus cursos. E daí comecei num lugar maravilhoso em Campinas, próximo a um outro clube muito famoso que nós temos, que é a Hípica de Campinas. É um clube muito seleto, onde a sociedade campineira, a maioria, frequenta. Então, eu comecei no casarão, tinha uma sala só minha, onde eu ministrava cursos, que eu tive o prazer de conhecer os arquitetos de Campinas, fiz grandes amizades, e daí fiquei durante mais ou menos uns 3 a 4 anos. Até que meu marido se aposenta. Meu marido se aposenta, você sabe, não é? Os tempos mais tradicionais. Eu tenho que acompanhar meu marido. Como sempre tive 2 domicílios, um em Campinas e outro no Rio de Janeiro, volto eu para o Rio de Janeiro. E fiquei fora de Campinas 12 anos, acreditem se quiser. E lá no Rio de Janeiro, continuei dando palestras e tal, mas eu fui para Nova York. Minha irmã já mora lá há mais de 35 anos e lá também ministrei cursos para alguns imigrantes e me convidaram para ter uma coluna no jornal, chamado Jornal The Global News. Era um jornal regional, não era nenhum jornal assim de tanto destaque, mas era um jornal. E aquilo também foi muito bom, porque foi um momento que eu, fiquei em contato com pessoas muito influentes e aquilo foi muito, assim, valeu a pena. Para não demorar muito e não falar demais, que eu acho que eu já fiz uma pauta longa, eu quero dizer que voltei a Campinas, que já estou há 15 anos aqui. Aí sim, voltei a Campinas, montei o meu espaço no Cambuí, uma sala comercial enorme, no 15º andar. Então aí eu comecei a pensar. A minha assessoria disse, Ângela, você precisa aparecer um pouco. Então eu busquei algumas mídias aqui em Campinas para que fizesse uma divulgação, mas nunca em jornais e revista diretamente. Isso só mesmo quando eles me procuravam. E comecei a dar aula. Interessante é que quem me procurava não eram pessoas de Campinas, alunos em Campinas, e sim o Brasil, o interior de São Paulo, capital, porque as pessoas quando vinham de outros estados para eventos corporativos, que tudo acontece em São Paulo, então entravam no meu site e vinham até Campinas. Eu ainda estava lá no prédio comercial, bárbaro, maravilhoso, mas eu começava a perceber que algo faltava. E com isso, eu pensei, por que não montar uma casa de cursos? Resolvi abrir mão da minha sala comercial, vendi aquele meu espaço e criei uma casa de cursos. Por que isso? Porque eu tenho 5 módulos que eu falo sobre etiqueta. Como eu já disse anteriormente, a etiqueta familiar, a etiqueta social, etiqueta corporativa, o fascinante mundo da etiqueta e a etiqueta de imagem e estilo. Tudo isso porque quanto mais muda de uma década para outra, as informações, a tecnologia, a comunicação acelera cada vez mais. E o que aconteceu com a Ângela? Eu comecei a aparecer, saindo do casulo devagar e achei também de bom tom criar meu canal do YouTube, que recentemente, o mês passado, eu fiz inclusive um momento social, um pequeno marco corporativo apresentando e lançando o meu canal do YouTube. E quero já, de antemão, agradecer a todos que já se inscreveram, que está sendo assim de uma maneira tão rápida quanto a velocidade da luz, e eu só quero dar muito obrigada, agradecer mesmo, porque eu vejo o quanto vocês são realmente pessoas que buscam saber algo sobre o comportamento. Nunca numa década
se procurou tanto sobre a arte do bem viver, falar sobre etiqueta, sobre comportamento. Nós temos profissionais maravilhosos. Tive o prazer de estar agora, recentemente, com grandes pessoas, personalidades, colegas, que foram de uma atenção ímpar. Fiquei muito grata. E é isso, o que eu acho que nós temos que ter é o bom senso e também somar com as pessoas e não competir, porque temos espaços para todos. Gostaram da minha história? É uma história natural como de qualquer outro, mas hoje eu estou tão engajada na minha profissão e vendo quanto as pessoas querem aprender, que eu acho que eu ainda vou ficar durante mais uma década com vocês. Obrigada! E se gostaram, curtam e comentem. Gostaria de ouvir a opinião de vocês.